Olá, amigos e irmãos, muito bem-vindo a você que tem participado do nosso canal, tem tido paciência em nos assistir, nos ouvir, tá certo? O assunto de hoje nós vamos falar sobre, o tema dele hoje é Vivendo com Sabedoria, né? Talvez você diga assim, poxa, viver com sabedoria, então eu tenho que ir para uma faculdade, tal. Bom, se você precisar fazer faculdade, amém. Mas se você não pôde fazer faculdade, você já é uma pessoa que já está numa idade acima dos seus 40, 50 anos e não quer mais isso, já está consolidado, não é disso que eu estou falando. Estudar é bom, eu aprovo, eu gosto de estudar, mas eu estou falando da vivência com sabedoria, certo? É o assunto de hoje, que está registrado no capítulo 4 de Colossenses, quando o apóstolo Paulo ele se dirigiu-se aos irmãos de Colossos, tá bom? Uma das cidades, se não me engano, essa cidade de Colossos é da Grécia, né? Regiões da Grécia ali e tal. E você pode observar que o tom, o nível de fala de Paulo para os povos das cidades citadas, Corinto, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, são todas as cidades ali em torno dos gregos, pertencência à jurisdição grega, a Grécia. Você pode perceber que Paulo procurou muito enfatizar, sintetizar, acentuar a pregação em cima dessas pessoas, sobre essas pessoas, pelo fato de eles terem uma outra linha de pensamento, de grandes pensadores da época, você sabe aí, você que está estudando aí a teologia, você sabe. Então Paulo, ele, devido aos conflitos de ideias, Paulo, ele precisou confrontar muitas ideologias que surgiram naquela época, no tempo da igreja primitiva. O versículo que nós vamos evidenciar é o versículo 5 do capítulo 4, mas eu vou ler do versículo 2 até o verso 6. Mas o versículo chave desta conversa nossa é o versículo 5. Mas eu vou ler o texto todo, do verso 2 ao verso 6, porque o subtítulo diz: Exortação à oração e à sabedoria. Tá certo? Vamos comigo. Ó, verso 2. Perseverai em oração, velando nela com ação de graças, orando também juntamente por nós, os apóstolos, para que Deus nos abra a porta da palavra, ou seja, nos dê a essência da palavra. Não é igual você vê hoje, né? A palavra sem a essência de Deus é apenas uma palavra, não é aquilo que Deus queria colocar na mente do ser humano. Ó, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou preso. Certo? Para que o manifeste como me convém falar. Aí o que diz aqui? Verso 5. Andai com sabedoria para os que estão de fora, remindo o tempo. Verso 5, que é o que nós vamos evidenciar. A vossa palavra seja sempre
agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Você conseguiu entender? Então, o apóstolo Paulo, ele evidencia ali que o crente, ele deveria manter o seu exercício cristão ativo. Ele deveria ser aquele crente ativo, aquele crente que está ali apenas fazendo número. Não, o apóstolo Paulo, ele procurou evidenciar isto. Só que o verso 5 diz: andai com sabedoria para com os que estão de fora. Eu estava pensando um pouco esses dias sobre essa sabedoria que Paulo, o próprio mestre, ele mesmo, Jesus de Nazaré, né? Ele começou por Jesus. Você está entendendo? Você viu o que Jesus falou lá? Se você fosse fazer alguma coisa para aquele que já estava ação, né? Nada. Que recompensa teria? Tá entendendo? Às vezes a pessoa tá boa, tá sã, né? E nós achamos ainda que a pessoa precisa de um suporte, enquanto o outro está morrendo. Jesus quis dizer isso. Quando você chega nos apóstolos, depois que Jesus partiu, né? Você vê os apóstolos procurando trabalhar esse relacionamento entre as pessoas, os cristãos. Eu estava pensando um pouco, e vou falar algumas coisas aqui que pode deixar alguns intrigados ou chateados, talvez, ou porque há pessoas que ele tem condições de compreender realmente as coisas ao seu redor, mas ele ignora. No mundo, a boa parte dos conflitos que existem está não por causa dos seres humanos em si, em parte sim, porque provém do ser humano isso, mas provém do mal. Simplesmente porque cada um tem o seu pensamento próprio. Há pessoas que têm dificuldade em aceitar um argumento do outro, mesmo ele entendendo que o outro esteja certo. Você está entendendo? Você quer ver umas coisinhas que nós vamos... vou mencionar aqui, vou colocar uma pimentinha na situação. Alguns dizem assim: não quero me misturar. Mas já está misturado todos os dias. As pessoas confundem misturar com fazer. Falta de percepção. A pessoa diz: eu não quero me misturar, mas está misturado todos os dias. Alguém está dizendo: mas me explica esse negócio. Por exemplo, todos que estão na escola do seu filho são cristãos da sua igreja? Têm a mesma linha de fé que a sua? Ali na escola onde o seu filho está estudando, há pessoas de todos os tipos de segmento. Ele não precisa estudar? Todos os tipos de comportamento, segmento e entendimento estão ali na escola, onde o seu filho estuda. Você diz que não quer se misturar. Você vê o seu filho mudando de comportamento e não consegue identificar que ele está sendo influenciado. Não senta com seu filho
para conversar. Conversar como pai ou mãe, mas de forma amistosa, não impondo. Como se estivesse apertando o pescoço do filho. Então, às vezes eu digo que eu não quero me misturar, mas meus filhos estão lá misturados, não porque eles querem estar misturados. Eles precisam estudar. Mas o que você fez como pai ou mãe para orientar este rapaz ou essa moça lá para que ele possa sobreviver como servo de Deus, filho de um crente, lá na escola que ele está estudando? Seu filho chega em casa, você não olha o caderno do seu filho. Você não dá os parabéns para o seu filho ou filha quando ele tira boas notas nas provas. Você não elogia o seu filho por uma coisa que ele fez de bem. Mas você está dizendo que não quer se misturar. Mas até agora você está dizendo que não quer se misturar, mas você não está criando situações para defender a sua geração. Tá. Não. O pão que você come na sua casa, quem faz? Não é o padeiro? O arroz, o feijão que chega na sua casa, a carne que chega na sua casa, a vestimenta que você veste no seu corpo. Quem que faz? São pessoas que não é do seu convívio, não é crente igual a você, não vai na igreja igual a você, tem outros tipos algumas delas têm outros tipos de pensamento, mas você não come, não bebe, não toma café da manhã. Às vezes você faz todas essas coisas, você come o arroz que outro produziu, que ele não tem a mesma fé que a sua, não é crente igual a você. O pão da café da manhã que você come. Você não tem condições de sair do mundo agora. Você está entendendo? O salgadinho que você come lá na lanchonete, na beira da rua. O picolé, o sorvete, a pizza. Você está entendendo? Todas essas pessoas são pessoas como você, porém não seguem a sua fé. É isso que o apóstolo está dizendo aqui. Que a vossa palavra seja sempre agradável e temperada com sal. Ou seja, eu tenho que ter certeza daquilo que eu estou falando. Eu não fiz uma pesquisa. Eu não estudei o assunto. E eu saio falando de qualquer jeito, sem ao menos um respaldo que me defenda daquilo. No mundo científico, se você disser uma coisa, você tem que... O plenário ali, vamos supor que você é o cientista que você descobriu alguma coisa. Quando você for divulgar aquilo que você estudou, aquele plenário científico vai dizer assim, nos prove. E a mesma coisa acontece aqui fora. Quando você disser uma coisa, você tem que provar. Provar como? Com ações. Por exemplo, se você diz na palavra de Deus lá, não faleis mal uns dos outros, você leu, explanou, mas você está cumprindo isso? E o de fora ele consegue perceber melhor se você está observando isso ou não. Olha lá, ele falou, mas ele não está observando. Nós estamos misturados todos os dias. O que de fato é importante nisso, mesmo que nós estamos vivendo num mundo onde as pessoas não têm a mesma fé que a nossa, nós precisamos entender uma coisa. Precisamos entender uma coisa. Que misturado que eu entendo é quando eu faço a mesma coisa que o outro faz. E isso é misturado.
Ó, sou servo de Deus, mas eu pego o mesmo coletivo. O que é o coletivo? Ônibus. O mesmo ônibus que as outras pessoas pegam. Eu estou empregado numa empresa onde tem mais de 50, 100 funcionários. Nem todos são crentes como eu, mas eu estou lá, preciso ganhar o meu pão para poder pagar as minhas contas. Eu vou numa loja comprar um tecido que eu não sei nem de onde veio. Você está entendendo? Quem me atende geralmente são pessoas que não têm o mesmo entendimento que eu, até tem outros tipos de pensamento, outros tipos de ideologia. Eu não vou lá comprar o pano de roupa? Ah, não vou naquela loja ali não, porque ali tem fulano de tal, tem ciclano de tal, que não é, que está fora do contexto. Mesmo que você vá em qualquer outro lugar, sempre terão pessoas que não é do seu convívio, ou que não seguem a sua fé. Mas você não está ali vivendo como sociedade junto com aquela pessoa? O diferencial que nós precisamos evidenciar, que você precisa evidenciar, nós precisamos evidenciar como servos de Deus, que é nós vivermos numa sociedade sem praticar o que essa sociedade pratica. Isso aí. Agora, quando você se envolve nas mesmas práticas que essas pessoas estão envolvidas, não todas, aí sim você se misturou. Às vezes quem vai te atender é um médico, mas ele não tem a fé que você tem. Mas eticamente ele te respeita. Ele cura a sua ferida. Tá entendendo? Então nós estamos vivendo uma sociedade que as pessoas não têm o mesmo sentimento que o nosso, mas nós às vezes fazemos defesas que não temos como provar. E criamos um estado de espírito ruim entre as pessoas, né? E não conseguimos provar realmente aquilo que nós estamos defendendo. Então precisamos ser um bom leitor da Bíblia, saber discernir as coisas que estão à nossa volta. Aí sim, eu pego o coletivo, os alimentos chegam na minha casa. Às vezes, eu não, olha só o que acontece. Eu estou dizendo que não quero me misturar com ninguém, porque eu vou me contaminar, tá bom. O alimento chega na minha casa, a vestimenta. Vamos falar do alimento. Em boa parte da situação, o alimento que chega na minha casa, eu nem oro para comer. Dá a hora do almoço, eu sento, almoço, me levanto, escovo os meus dentes, saio, sem ao menos dizer, Senhor, abençoa este alimento. Ou ao menos para que os males sejam quebrados, se tiver. Eu não oro. Outro assim, eu não contribuo como servo de Deus, eu não contribuo com o meu dízimo para que a bênção de Deus esteja sobre a minha casa, sobre os meus filhos, sobre a minha família. Porque quando eu contribuo com o meu dízimo, eu estou sendo irmão, eu estou dizendo nós somos uma irmandade. Eu estou ali sendo responsável por muitas coisas que acontecem na igreja. Ali o meu dízimo vai ajudar a pagar uma luz, vai ajudar a pagar uma água, vai ajudar a pagar o zelador, vai ajudar a pagar algum equipamento que quebrou, um aparelho de som, luz, né, obras que precisam ser feitas de ampliação, de melhoria. O dízimo que eu estou contribuindo, ele vai servir para que a casa de Deus esteja sempre bonita, onde possa nos receber bem. Às vezes eu critico o outro, mas eu não cumpro a minha parte. Eu crio um estado de espírito tão ruim que as pessoas passam a odiar a igreja de Deus, odiar os cristãos por um comportamento estranho meu. Eu crio uma narrativa que eu não tenho defesa. Certo? Então, às vezes, eu nem oro a Deus pelo alimento que entra na minha casa. E critico o outro. Você quer ver, ó? Nicodemos era um príncipe
Jesus foi conversar com Jesus de noite. Jesus esteve na casa de um fariseu, a convite desse fariseu. O fariseu era de outra religião, do farisaísmo. Mas Jesus foi lá, recebeu o convite, foi lá. Lá uma mulher foi lá e chorava nos pés de Jesus e enxugava os pés de Jesus com seu próprio cabelo. Ali ela aceitou Jesus, né? Jesus foi chamado para poder passar na casa de Zaqueu, ou ele falou, ó, Zaqueu, hoje eu vou passar na sua casa. Lá fora tinha um grupo de pessoas que estavam acompanhando Jesus, vendo os milagres de Jesus. Mas olha como é que o povo ele oscila de pensamento rápido. Esse povo estava acompanhando Jesus nos seus milagres, nas suas pregações. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, e Zaqueu era um homem público, cobrador de impostos, o que falaram lá fora? Ele está entrando na casa de pecador. Ou seja, é a mesma coisa que você transformar isso, se ele entrou na casa de pecador, ele é igual àquele pecador. Você está entendendo? Então, se nós formos dar ouvido a tudo, se nós formos trabalhar a nossa vida cristã em cima do que as pessoas pensam ou deixam de pensar, e não seguirmos o conselho bíblico da palavra de Deus, e trabalharmos em cima de supostos pensamentos, nós vamos deixar de atender o necessitado. Nós vamos deixar de levar o evangelho aos demais corações. Vamos achar que só nós vamos ser salvos. Uma tremenda incoerência. Então, quando o apóstolo Paulo fala para vivermos com sabedoria, ele estava dizendo que isso aqui não requer um estudo acadêmico avançado para que você possa viver em sabedoria. Há pessoas que não têm estudos elevados, mas têm um sentimento, conseguem compreender muito melhor as coisas do que o letrado, porque está, entendeu? Mas há pessoas também que têm menos estudo, a sua formação é pequena, e que também aquele que estudou consegue compreender melhor do que aquele que é simples. Depende da cabeça do ser humano. Às vezes o ser humano ele sabe que aquela atitude dele não é a correta, mas ele insiste nela. Se você observar o comportamento de Cristo até o final dos seus dias aqui, quando ele foi morto em morte de cruz, você vai perceber como que Jesus, mesmo sendo um ser divino, ele teve um sentimento humano. Se aquela mulher que chegou lá, que foi encontrada em ato de adultério, que devia ser apedrejada segundo a lei de Moisés, se ela chegasse no nosso convívio hoje, nessa situação, ela seria perdoada, absolvida? Se você for viajar no tempo, há mais de 2000 anos atrás, você vai perceber que lá atrás deveria enforcar ela, apedrejar ela. Se você não estudou a história do nosso país, aqui no Brasil também tinha pena de morte. Aqui no Brasil, por exemplo, quem traísse o seu parceiro ou o seu cônjuge era digno de enforcamento. Dá uma buscada aí no tempo aí que você vai ver em alguns lugares do nosso país. Mas antes disso, há 2000 anos atrás, há mais de 2000 anos atrás, nós podemos julgar que aquelas pessoas não tinham o conhecimento que nós temos. Que talvez por ignorância, até os líderes poderiam tomar uma decisão que hoje não se tomaria. Chega aquela mulher para poder ter a aprovação de Jesus para ser apedrejada. Outro erro que as pessoas tiveram, pense comigo, não era a Jesus que eles teriam que levar aquela mulher, porque
teriam que levar aquela mulher ao sumo sacerdote, conforme a lei de Moisés. Teria que apresentar aquela mulher a uma autoridade sacerdotal, que era o costume dos judeus naquela época. Mas a quem eles passaram e levaram? Foram lá na beira da praia, passaram lá onde Jesus estava escrevendo na areia, falaram, mestre, talvez eles estavam indo naquela rota e encontraram, vamos ver o que ele vai falar. A gente tem que levar ela lá no sacerdote, mas vamos ver o que ela vai falar, o que Jesus vai falar. Mestre, essa mulher foi pega em ato de adultério. Segundo a lei de Moisés, ela tem que morrer, apedrejada. Olha o que Jesus diz, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Todas aquelas pessoas se retiraram. Por quê? Cada um tinha sua culpa. Então, o que eu quero dizer para você aqui? Nós somos sujeitos à culpa, a pecados, a falhas. Nós temos que nos policiar para poder guardar a palavra de Deus. Mas nós também temos que criar um cenário para trazer as outras pessoas até a Cristo. O que você está fazendo? Está criando tumulto? Está criando confusão? Está criando disse-me-disse? Está deixando Satanás usar a tua boca? Está deixando Satanás usar a tua mente para poder impedir ou atrapalhar o progresso da pregação do Evangelho? Porque o que nós estamos vendo nos dias atuais é isso. Muitas discussões do que pode e o que não pode, mas a real essência da palavra de Deus mesmo não é evidenciada. A obediência mesmo, não. Então, muito cuidado com isso. Olha só, a vossa palavra seja sempre agradável e temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. O que você vai responder quando você for indagado? Quando você for confrontado? Você tem base bíblica? Você tem respaldo bíblico para isso? Você está estudando a palavra de Deus para poder você estar preparado para essas coisas? Podem surgir. Mas enquanto Jesus não vier, nós vamos estar vivendo num mundo onde as pessoas não pensam como a gente. Não entendem como a gente. E nem por isso elas podem ser ignoradas. Nós temos que analisar cada cenário. Às vezes você vê uma pessoa de um jeito, mas em cima da cabeça dela, ela tem uma liderança. Que aceitou, que concordou. Como você vai fazer isso? Você vai virar as costas para essa pessoa? O que está dizendo aqui para não sermos? O que nós entendemos aqui de não nos misturar é não cometermos as mesmas práticas das outras pessoas. Isso é não se misturar. Agora, você vai continuar até Jesus voltar comendo o alimento na sua casa que você não sabe de onde veio, a vestimenta, o calçado, a água, a luz, o aluguel. Às vezes vai morar em casa de pessoas que não têm o mesmo segmento de fé igual ao seu. Vai continuar pegando os mesmos ônibus com as outras pessoas, coletivo. Vai pegar o avião, a embarcação. Vai andar nas ruas e estar ali no meio de pessoas que não é do seu mesmo nível de fé. Você já imaginou como você vai se comportar para lidar com isso? Qual é a sua palavra? Você sabe o que Deus quer disso? É que nós sejamos luz. E às vezes nós não conseguimos entender que tipo de luz nós vamos ser. Se é a luz clara ou a luz negra. Criamos um cenário tão ruim de insatisfação, criamos confusões, fazemos as pessoas ficarem irritadas, aborrecidas e não compreender o Evangelho de Cristo. Se as pessoas nos odiarem porque obedecemos a palavra de Deus é uma coisa. Agora, a pessoa me odiar porque eu estou fazendo aquilo que Cristo não mandou fazer, aí eu preciso rever meus conceitos. Eu só estou apenas conversando, não estou pregando. É um bate-papo. E às vezes eu quero resumir em 5 minutos, mas já vai para 30. Então, o que eu quero dizer nessa manhã para você? Nós devemos mantermos nas orações,
na irmandade, mas precisamos buscar a sabedoria que vem do alto. Tá certo? A sabedoria que vem do alto é diferente da sabedoria da terra. O que a sabedoria que vem do alto está dizendo para nós, né? Você vê aqui a sabedoria que vem do alto, o que ela diz para mim e para você? Ó, a sabedoria que vem do alto. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Tiago 3, do verso 13 em diante. Mas se tendes amarga inveja, sentimento faccioso, e em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque aonde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra é perversa. Procure rever seus conceitos. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Esse é o comportamento legal de um bom cristão, de um bom servo de Deus. Você está entendendo? Então nós precisamos viver com essa sabedoria. Às vezes falamos coisas sem ao menos observar o impacto delas. Às vezes dizemos coisas e atrapalhamos o processo da pregação do Evangelho de Cristo porque dizemos coisas de nós mesmos. Porque o ser humano, se você for colocar, se você trocar de presidente a cada ano, o país vai deixar de ser país, ele vai cair. Porque a cada mudança tem um jeito de governar, tem um jeito de pensar. E assim, a igreja também é formada por pessoas que pensam diferente. Mas quando nós se inclinamos para a palavra de Deus, temos que pensar igual. Se o outro não está fazendo o que você está fazendo, mas por um momento ou outro vocês se encontram no mesmo lugar, dá o seu culto para o Senhor. Dá o seu culto a Deus, que é o que interessa. Deixa Deus julgar essas situações. Viu? Então, viver com sabedoria é não se contaminar. É viver num mundo cheio de ideologias estranhas e não se contaminar. Permanecer fiel. Que Deus te abençoe e te guarde. A gente volta a conversar numa próxima oportunidade.